Deus, hoje o nosso último culto de domingo do ano presencial, né? Graças a Deus, até aqui nos trouxe o Senhor, nos ajudou, nos abençoou, para a glória de Deus. Foi um ano difícil, né? Eu acredito que para todo mundo foi um ano difícil, para mim foi. Essa semana estava conversando com o Senhor e eu disse para Deus que foi um dos anos mais difíceis da minha vida, esse que eu passei. Foi realmente para mim, né? Pelo menos. Foi um ano muito difícil, em função de tudo que eu vivi. E quando vejo que cheguei aqui no final do ano, me considero um sobrevivente. É assim que eu me considero. Um sobrevivente, né? A gente sobreviveu a esse ano aí que não foi fácil, né? Graças a Deus. Eu quero ler com vocês um texto no Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 em diante. A epígrafe do texto é a mulher de Samaria. E eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse texto. João, capítulo 4, verso de número 1. Graças a Deus. Jesus é bom. Aleluia. É de procurar aí com calma. Já achou? Todo mundo encontrou aí já? Quem está sem, acompanha aqui, tá? Uma leitura um pouco extensa, mas é boa. Vamos ler devagarzinho aí para todo mundo entender. Verso 1, capítulo 4 do Evangelho de João. E, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste momento, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 25, a mulher disse-lhe: eu sei
que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Feche os seus olhinhos, incline a cabeça, a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra. E que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebranta, Deus, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. A gente tem uma história aqui muito bacana, que fala sobre uma coisa diferente. A gente vê Jesus quebrando paradigmas, né? Pensamentos. A gente vê Jesus agindo diferente do que os religiosos daquele tempo faziam. Fazendo coisas de maneira diferente. Por quê? Porque para o judeu era proibido de conversar com uma mulher sozinha. Não podia. Para o judeu era proibido conversar com alguém que não fosse judeu. Também não podia. Principalmente com os samaritanos. Porque eles eram imundos, segundo a tradição judaica. E quando você tocava ou chegava perto de alguém que era imundo, você ficava imundo. Por 7 dias. Você não podia ir no templo, não podia fazer nada. Até que você se purificasse novamente. Isso é um rito judaico, ou mosaico, se você preferir, que é de Moisés, está lá no livro de Deuteronômio, Levíticos e por ali. Então, Jesus, ele quebrou várias regras. Várias regras. Jesus, quando eu falo um quebrador de paradigmas, eu estou falando um quebrador de regras, né? O que é esse barulho, filho? Está fazendo assim? Pipi. Eu estou ficando velho já, né? O barulho está incomodando, a gente está ficando velho, né? Acho que eu estou ficando velho. Meu Deus. Ela está pitando aqui, tá? Tá bom. Jesus, eles estavam caminhando para um determinado lugar. E na passagem, eles passaram por um lugar onde tinha um poço de água. A gente deve lembrar que eles viviam no deserto, né? E que a água não era uma coisa comum. Não era comum. Então tinha ali um poço que foi Jacó que abriu. Antigão, hein? Muito antigo. E Jacó tinha dado essa terra em herança a José, o mais moderno dos seus filhos. E ali, próximo, eu não me lembro bem geograficamente, mas me parece que era mais ou menos 13 quilômetros de Jerusalém. Parece. Não foi isso, vocês me perdoem, mas parece que é mais ou menos isso aí. Os caras caminhavam pelo deserto, sandália, né? Areia, pedra. Então você imagina a dificuldade de locomoção deles. Eles não andavam a cavalo, eles andavam a pé. Jesus e sua turma, era uma galera. Eles não eram só os 12, não se engane, né? Eles eram muitos. Tinham ali a galera que depois foi levantada no diaconato, já estava com Jesus, todo mundo, né? Segundo a própria palavra de Deus, quando eles se reuniam para orar, todos os obreiros, eles eram em torno de 150, mais ou menos 150. Tinham os mais próximos, os que eram um pouquinho mais afastados, vamos dizer assim, né? Os mais usados, os menos, mas todos andavam ali com Jesus. E eles
Pararam, hora sexta é meio-dia. Você sabe que no calendário judaico é 12, a MPM, né? Então é 12 de dia e 12 de noite, não é 24 horas igual o nosso. Né? Então a primeira hora da manhã no calendário, no relógio judaico é 6 horas da manhã. Então quando ele fala a primeira hora, às 6 horas da manhã. Terceira hora, 9 horas da manhã. Sexta hora, meio-dia. Nona hora, a hora que Jesus morreu, 3 da tarde. Tá? 12ª hora, 6 da tarde, aí já é a primeira da noite. Tá bom? Então é assim que funciona, para você entender mais ou menos que horas eram. Era mais ou menos meio-dia. Sol a pino. Né? E na beirada dos poços tinham árvores plantadas. Então tinha sombra. Era um lugar de descanso onde as pessoas paravam para tirar água. Mas os poços eram fundos. E você precisava de um instrumento adequado para tirar água de lá. Né? Uma espécie de um balde. Eu não sei bem como era, porque eu nunca fui encontrado um desses, das antigas, né? Então, não se sabe muito bem como era, se era de barros, do que fazia. Eu também não sei, então não vou te falar porque eu também não sei. Mas, enfim, pegava com a corda, né? Puxava ali e tal, tirava a água para levar para a cidade. Por que a Samaria, o povo de Samaria era um povo que o judeu não gostava? E o samaritano não gostava do judeu. É uma história mais antiga. A gente precisa ir recuar, acho que 1000 anos mais ou menos, na época de Jeremias, acho que era anos 760, vamos dizer que seja 800 anos, dali de Jesus. Quando Nabucodonosor veio pegar o povo de Israel para levar eles para o cativeiro, todo mundo lembra da história, né? Então, houve uma guerra. E a terra onde o povo de Israel estava, era uma terra muito fértil. Boa para criar gado, boa para plantar. Então, o rei Nabucodonosor, ele não quis deixar aquele espaço vazio. Porque ele estava levando o povo de Israel cativo para o cativeiro, como escravo. Amém? Aí o que ele fez? Ele foi numa terra e pegou um povo. E arrancou os caras tudo da casa deles, da família e tal. Fez todo mundo escravo. E levou e colocou eles naquela terra que se chamava como? Samaria. E eles passaram a ser o povo samaritano. E eles detestavam os judeus, porque eles perderam a terra deles por causa dos judeus, para ir cuidar da terra que era dos judeus. Historicamente, foi isso que aconteceu. Né? Tem outras nuances, mas elas não importam. O cerne da história é esse. Então eles tiraram o povo da casa deles, da terra deles, e levou para deixar eles no lugar de onde eles tiraram os judeus para levar para a escravidão. Então esse povo eram os samaritanos. Então eles moravam próximos a Jerusalém, porém eles não se davam e viraram inimigos eternos. Então não só era uma quebra de paradigma de Jesus conversar com uma mulher, mesmo que ela fosse judeia, já estava errado, porque ele estava sozinho conversando com ela. Não podia. Não podia, era contra a lei, não podia, primeiro lugar. Segundo lugar, era uma coisa extremamente horrorosa o que Jesus está fazendo, porque ela era uma samaritana. Era pior ainda. Jamais um judeu ia parar para conversar com uma mulher sozinha, a não ser que ela fosse uma prostituta, mas não era o caso, né? Enfim, é uma série de regras, vamos colocar assim, de comportamento, que Jesus quebrou para conversar com essa mulher. Uma série de regras. Então, eu acho que o primeiro aspecto que a gente deve abordar dentro desse texto é justamente esse. Até onde a regra de comportamento do homem impede a ação de Deus? Já pensou nisso? Até onde? O que é de bom tom fazer? O que é falta de educação? Já pensou nisso? Tem muita gente que diz que eu sou mal educado, porque eu falo a verdade. Não é? Tem gente que até parou de vir na igreja, porque diz que eu sou muito mal educado, falo palavrão, sou grosso, e, né? É o meu jeitinho característico. É o jeitinho característico. Mas a maioria das pessoas se ofendem por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Porque elas vivem na mentira. E quando você fala a verdade, elas se ofendem. Mas quem está ofendendo elas não sou eu, é a verdade.
As pessoas não conseguem entender isso. O evangelho que eu prego é o bíblico. É o que está escrito na palavra de Deus. E quando eu prego o que está escrito na palavra de Deus, as pessoas ficam chateadas, irmão. Ontem a gente, no nosso culto lá em Porto Alegre, entrou uma mulher da igreja, como é que era? Adventista? Acho que era adventista, acho. E entrou no fundo e começou a distribuir livro da adventista lá atrás, para a galera. Aí quando eu falo que a organização religiosa adventista é um troço do diabo, as pessoas ficam bravas comigo. Irmão, mas ele bate de frente com a palavra de Deus. A doutrina que os caras pregam bate de frente com o evangelho, com Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que se alguém vier vos pregar outro evangelho que não seja esse, ele é maldito. É a Bíblia que diz, não sou eu. Ele é amaldiçoado por Deus, irmão. E como que uma pessoa que é amaldiçoada por Deus é de Deus? Explica para mim. Como que uma instituição religiosa que é maldita, segundo a palavra de Deus, é de Deus? Ah, pastor, mas você não pode falar mal dos irmãos, porque eles da igreja. Não é igreja, irmão, é uma seita. Maldita e vai levar todo mundo para o inferno. Jesus foi muito claro. Ele falou, você quer viver na lei? Viva na lei, mas a lei não salva ninguém. A lei não salva ninguém, irmão. A lei leva você para o inferno. Por isso Jesus veio para cumprir a lei. E ele cumpriu. Mas a lei acabou em Cristo. A lei acabou na cruz. E isso está na Bíblia. Eu tenho ensinado vocês. O apóstolo fala isso na carta aos Coríntios. Ele disse, quem lê ainda Moisés, veja, lá, 63, depois de Cristo. Lá ele disse, não é aqui, lá ele escreveu e disse isso. Tem o véu posto sobre os seus olhos. E quando ele se converter a Cristo, o véu lhe será retirado. Cara, está na Bíblia. Meu Deus, como as pessoas não veem isso. E aí as pessoas querem aplicar o Velho Testamento dentro da igreja que é de Jesus. Como pode isso? Ah, nós vamos aqui aplicar a unção de Abraão. Cara, não existe mais isso aí. Nós estamos na unção de Jesus. Nós estamos no Novo Testamento. Nós estamos com Cristo, nós somos cristãos, nós não somos outra coisa. Você não é judeu, eu não sou judeu, nós não somos judeus. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós não vivemos debaixo das tábuas da lei. Não, isso acabou. Jesus foi muito claro, irmão. Ele disse, eu vim aqui para dar novo mandamento para vocês. E é só 2. E é óbvio que esses 2, eles englobam todos os outros. Mas eu tenho ensinado vocês aqui, cotidianamente, a gente estuda a Bíblia todo dia. Se você olhar no Novo Testamento, em nenhum lugar do Novo Testamento, nenhum versículo do Novo Testamento, você vai ver a palavra sábado escrita como sendo santo ou sagrado. Nenhum lugar. Não existe. Pelo contrário, a Bíblia fala que o dia do Senhor passou a ser o domingo. Está na Bíblia. A gente vê isso no livro de Apocalipse, a gente vê nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu e ele disse, nós, as igrejas de Cristo, nos reunimos no dia do Senhor. Domingo, não no sábado. E as pessoas continuam ensinando que você tem que guardar o sábado, senão você vai para o inferno. As pessoas continuam dizendo que se você comer camarão, você vai para o inferno. Se você comer carne de porco, você vai para o inferno. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom e santo. E que você não deve dizer que é maldito aquilo que Deus amaldiçoou, que Deus abençoou. E aí quando eu ensino isso, eu estou falando mal da igreja adventista? Não, eu estou falando a verdade. Quem ofende eles é a verdade, não sou eu. Então nós precisamos aprender que o reino dos céus, ele é de Cristo. E Jesus Cristo disse, eu, veja, está no singular, primeira pessoa do singular. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai, disse Jesus, ao Pai, senão através de mim. João 1:1. E no princípio era o verbo, e o verbo se fez. A carne é Deus, irmão. Acabou a conversa. Então a palavra de Deus, ela é Deus. Ela é fiel e verdadeira.
Então nós não podemos estar buscando subterfúgios do Velho Testamento que nos fica como lembrança, diz a palavra de Deus. Né? Tem ensinado vocês. Mas a gente rasgou o Velho Testamento e jogou fora? Claro que não. O apóstolo Paulo diz que todas as escrituras são aptas para nos ensinar, irmão. Mas não é toda doutrina de fé. Isso é outra coisa. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos Jesus quebrando as regras do judaísmo, e aí a gente olha hoje e vê alguns homens querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja de novo. Você está vendo eles lutando contra Jesus, irmão. Você está vendo eles querendo levar a igreja de volta ao judaísmo, sendo que Jesus veio para tirar ela do judaísmo. A igreja era judaica. A igreja de Abraão, de Isaac, de Jacó, judeu. Jesus disse, eu vim para cumprir a lei. E nem um i, um ti, uma vírgula da lei vai cair por terra. Até que ela se cumpra. Cumpriu, acabou. Agora, quando Jesus Cristo morreu, ele foi pregado na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado, a terra o bebeu. O verdadeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus que tirou, que tira e ainda tirará os pecados do mundo, o sacrifício verdadeiro foi feito, acabou a lei. Acabou o sacrifício, irmão. Agora, Jesus disse que ele não quer mais sacrifício, ele quer o quê? Obediência. A quê, irmão? A palavra de Deus. Então, tudo que nós observamos dentro da igreja precisa estar escrito. Qual é a nossa doutrina de fé? Tudo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Essa é a nossa doutrina de fé. Nós vivemos uma nova aliança. A não ser que você queira viver velha. Você pode, você tem livre-arbítrio. Mas daí você não pode arredondar mais o fio do teu cabelo, você não pode mais fazer a barba. É uma série de coisas que você não pode fazer. Uma série de coisas. Se você fizer, inferno. Né? São 670 leis. E se a gente for olhar com algumas que não são tão cerimoniais, vai para 900. Se você conseguir cumprir todas. Até agora Jesus disse que ninguém conseguiu. Que a lei não salvou ninguém. E não salva. Quem salva é Cristo. Então você tem duas opções, ou você anda na regra dos homens, ou você anda na palavra de Deus. É uma opção sua. Jesus disse isso, Evangelho de Mateus 7, 13 em diante. Ele diz que tem duas portas, você pode escolher. Uma é larga, espaçosa, tranquila, né? De boas, mas a Bíblia diz que essa leva à perdição. Ele disse agora, estreito e apertado é o caminho. E poucos vão optar por ele. Ou escolher, se você preferir um verbo diferente. Mas esse é o que leva à vida eterna. Obediência à palavra de Deus. Simples. Está escrito na Bíblia, nós aceitamos, não está, nós não queremos. É simples assim. Então nós não podemos aceitar uma regra doutrinária dentro da igreja que não esteja escrita na palavra de Deus. Mas a nossa igreja é assim, está fora da Bíblia, é do diabo, não é de Deus, irmão. A minha Bíblia diz que sim é sim e não é não, está fora, não é de Deus. Não tem conversa. Não tem conversa. A minha igreja é uma benção, mas o meu pastor é... Se a Bíblia diz que ele não pode, já era. Acabou. Se a Bíblia fala, o pastor da igreja, o bispo, seja marido de uma, ele pode ser solteiro? Sim ou não? Não. Como é que as pessoas congregam a igreja com o pastor é solteiro? Explica para mim. Pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Tá vendo? A Bíblia diz que um pouquinho de o que mesmo? De fermento faz o que com a massa? Então você precisa estar dentro do que a Bíblia diz que tem que ser, irmão. Senão não é. É por isso que nessas igrejas ninguém mais é curado. Não vê mais milagre. Ontem no nosso culto em Porto Alegre, a quantidade de gente que foi curada ontem, irmãos. Cheias com o Espírito Santo, pessoas batizadas com o Espírito Santo, com evidência do dom de línguas estranhas. Pessoas libertas. São os sinais. Está em Marcos, irmão. 16. Ide por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura. Curarão, veja que o verbo está no futuro, é para nós.
os enfermos, libertarão os cativos, falarão em novas línguas. Aí tem um monte de igreja hoje que não aceita isso aí, fala que isso, não, mas está na Bíblia, irmão. Mas não, mas está na Bíblia, vaso. Não aceita, não é de Deus. Pelo menos não desse Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. O céu é dele, as regras são dele, a palavra de Deus é dele. E as pessoas têm que aprender que ou você está dentro da palavra de Deus, ou você não está, irmão. Não tem meio termo. Eu já falei aqui para vocês, Jesus não é macaco gordo para quebrar o galho de ninguém. Quer ir para o céu, você tem que se enquadrar dentro da palavra de Deus. Se você não se enquadrar, Jesus veio para os tortos. Tenho falado isso aqui constantemente. Para os ruins. A Bíblia diz que o são não precisa de doente, de médico. Quem precisa de médico é o doente. E o Senhor veio como médico para sarar o doente. Para curar o enfermo, para libertar os endemoniados. Agora tem igreja que não cumpre isso, porque nunca aconteceu na igreja de libertar um endemoniado, por exemplo. Não tem libertação. Mas a Bíblia está errada então? A Bíblia está errada. Jesus é mentiroso. Porque é o id dele. Então a gente precisa acordar, gente. Acordar. Jesus está às portas, ele está voltando. E está cheio de gente dormindo. Que vai na igreja religiosamente. Como quando a gente ainda não conhecia o evangelho, a gente ia na missa. Não é? Ia lá, pegava aquele papelzinho, todo mundo, cantava umas músicas com os irmãos lá, virava as costas e ia embora e tá bom. Não tem mudança, não tem transformação, as pessoas não são curadas, não tem libertação, não tem evidência do Espírito Santo, nada. Nada do que a Bíblia diz que são os sinais que iriam seguir aqueles que crescem. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Agora tem um monte de gente que está na igreja que não crê, é incrédulo mesmo. Aí esse vai para o inferno, a Bíblia diz. Esse vai para o inferno, porque a Bíblia diz, quem crer, veja, quem crer e for batizado será. Quem não crer já está o quê? E está cheio de gente na igreja que não crê. Não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê na cura, não crê na libertação, não crê nos dons do Espírito Santo, não crê. Ele não crê e ele vai para o inferno. Ele não crê. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Estou só pregando o evangelho e veja como o evangelho ofende as pessoas. O evangelho ofende as pessoas, irmão João. As pessoas ficam ofendidas. Ofendidas. Essa semana no nosso estudo bíblico, uma pessoa questionou, dizendo, mas se eu não vou na igreja porque a igreja foi feita para a família. Como eu sou solteira, eu não posso participar, fazer nada da igreja. Brigou comigo. Eu falei, irmã, briga com Jesus, não comigo. A igreja é dele, a Bíblia é clara. Ela fala do ministério, do diaconato, do pastoreio. Não é? Ela fala, e ela tem regras para cumprir. Ela fala, o diácono beba pouco vinho. Mas tem um monte de gente que diz que beber é pecado. Mas a Bíblia diz, o diácono não seja dado ao muito vinho, ou seja, beba pouco vinho. Daí você vai em algumas igrejas que ela fala, não, beber é pecado. Irmão, isso é uma heresia, é contra o que a Bíblia diz. A Bíblia nunca disse que beber é pecado, ela diz que se embebedar é pecado, que é outra coisa. Mas você não entende, pastor, porque daí a gente teve problema com bebida, então não beba, ela não está mandando você beber, ela está dizendo que se você for beber, beba pouco. Ela não mandou você beber. Jesus, quando dá testemunho de João Batista, ele dizia, veio João Batista que não comia e não bebia, e vocês diziam que agora vem o filho do homem aqui que come e bebe, e vocês chamam ele de glutão e beberrão. Por que eles chamavam Jesus de beberrão? Porque ele tomava muita Coca-Cola? Você acha? E está cheio de advogado aí, né? Não! Tinha 3 vinhos, que era o moço. Para com isso, irmão. Lê a Bíblia, irmão. Vai estudar. Estuda a história. Vai lá nos caras, vê como é que fazia. Estuda um pouco de física, então, e você vai aprender que não se quebra a molécula do suco de uva para virar vinho, que a fermentação sem gerar álcool. Não existe.
Hoje os caras não conseguem tirar o álcool do vinho ainda. E a gente, Manuela comprou, alguém deu para mim uma garrafa de vinho sem álcool. Aí não é vinho. É um suco de uva estranho. Falei, nem quero esse troço aí. Mas a Manuela disse que era bom. Que deve ser um vinho fervido, né? Provavelmente. Que daí com o calor tira o excesso de álcool, eu acho. Porque quimicamente não existe, irmão, vinho sem álcool. Não existe. Hoje, então em 2023. Você imagina lá atrás. Não tem filtragem hoje. Eles tiram o álcool da cerveja, mas do vinho não consegue. Impossível. Então a gente precisa parar, irmão, de ficar procurando pelo em ovo e seguir o que a Bíblia diz. Jesus disse, se você beber da água que eu tenho para te dar, você vai ser uma fonte de água viva. E a água vai jorrar de dentro de você, você vai dar de beber para muitos. E essa água vem para dar a vida eterna. É a palavra de Deus. Quando você bebe da palavra de Deus, você se torna uma fonte. Você se torna uma fonte, porque você é cheio da água do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos transforma, ele nos molda, ele nos ensina, ele nos exorta. E a palavra de Deus vai nos moldando, trabalhando. João 15:3 diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. E quando recebemos a palavra de Deus, nós recebemos fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, aumenta a nossa fé, nós cremos. E através da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Através da fé nós começamos a agradar o Senhor. E quando nós agradamos a Deus, Ele nos abençoa, cada vez nos dando mais. Pedir e dar-se-vos-á, 7:7, Mateus. Buscar, encontrarei, batei na porta e abrir-se-vos-á. Então quando nós buscamos, o Senhor nos dá, o Senhor nos ensina, nos prepara. Nos exorta, sim. Para que nós abandonemos o pecado, para que nós deixemos a mentira, para que nós larguemos a religiosidade e andemos com Cristo. A verdadeira religião, Jesus disse, é cuidar dos órfãos e das viúvas, mas isso aí ninguém faz. Eu já disse para vocês, a religião é uma palavra que vem do latim, significa religação, religar. Desligou a tomada da televisão, você vai lá e religa. Mas se ela está ligada, você precisa dela para quê? É só uma pergunta. A religião não salva ninguém. Quem salva eu e você, quem vai nos salvar, se crermos, é Cristo, através da palavra de Deus. Para que então, quando crermos e formos batizados, possamos alcançar o conhecimento da verdade. E assim o Senhor vem abrir os nossos olhos, retirando o véu da mentira, da religiosidade, de tanta coisa que vai impedir muita gente de entrar no reino dos céus. Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas religiosos daquele tempo e por isso ele morreu na cruz. Ah, pastor, mas Jesus não morreu por nosso pecado? Sim, ele quis. Ele quis. Deus quis dar ele, o seu próprio filho, por nós, em resgate. Mas quando ele foi julgado porque ele quebrava a lei de Moisés. Por isso ele foi julgado. Porque ele não guardava o sábado. Ah, mas você está curando as pessoas no sábado. Não é assim que eles acusavam Jesus? Ele disse, mas quem é? Que tendo uma ovelha caída no pasto e sendo sábado, não vai lá fora para tirá-la do buraco e trazer para dentro de casa? Quem é? Que vai esperar o domingo para ir tirar a ovelha, porque é sábado, não pode tirar, ele disse. Jesus veio para salvar, para transformar, para quebrar a hipocrisia, para desmanchar a mentira. É isso que Jesus veio fazer na terra, irmão. Ensinar a verdade, o verdadeiro evangelho, que é o amor. A Bíblia diz que você pode dar o teu corpo para queimar, se você não tiver amor, não vale nada. E as pessoas não amam mais ninguém, irmão. É difícil. Não se compadece com o sofrimento, com a tristeza, nada. Apenas mantenha a sua religião. Não, aqui é assim, se você quiser, beleza, não quer, se dane. É assim que as pessoas falam. E não tem mais conversa. Você vai nas igrejas grandes, eles falam, ah, mas nós aqui na nossa igreja não temos assistência social. Mas a Bíblia diz assim, o que adianta você pregar o evangelho e despedir o cara de barriga vazia? O que adianta? Ontem lá em Porto Alegre a gente tinha uma mesona de café no fundo que vocês não têm noção. Pena que vocês não foram perder. A galera lá fez um café ontem, irmão.
Falou, aqui nós vamos alimentar a alma e o nosso corpinho do bailarino espanhol. Aqui nós vamos sair hoje adoçado. Aleluia. Tinha a cuca lá de todo jeito, irmão. Gauchada caprichonte. A irmã Ivete com todos os obreiros lá do Rio Grande do Sul. Deixaram tudo muito bonito, uma mesa muito boa, muito legal. Todo mundo comeu muito bem. É uma bênção. É uma bênção, irmão. E as pessoas hoje estão se infiltrando. O diabo ele vai se infiltrando, como aquela mulher foi lá distribuindo aqueles livros da Ellen White, profetisa, 1887. Ela falou que Jesus já voltou. Que vocês não estudaram religião, né? O pastor estudou há muitos anos. E eu estudei cada uma delas. Sua origem, o Criador, como faz, a sua doutrina. Né? O pastor deu aula disso muitos anos, irmão. Muitos anos. O cara que fundou a igreja adventista, ele disse que Jesus ia voltar, ele deu data, dia e hora. Jesus disse que nem ele sabia, só Deus, mas o cara sabia. E aí Jesus não voltou, né, irmão? Deu na trave o negócio do cara. Aí apareceu essa irmã aí, chamada Ellen White, e disse, olha, o seguinte, o irmão é que o irmão estava errado. Ele estava certo. É que vocês não viram que Jesus voltou. Ele já voltou, só que o arrebatamento é secreto. É por isso que veio essa história de arrebatamento secreto, que vocês escutam, mas não sabem de onde veio. O arrebatamento secreto. E aí Jesus ele desceu na terra e agora ele vai ficar na terra aqui, separando os bons dos ruins. Isso é doutrina adventista, irmão. Eles não acreditam no arrebatamento físico, o bíblico. Que o apóstolo Paulo ensina que Jesus vai vir como uma trovoada, vai atravessar o céu com seus pés sobre uma nuvem de um lado ao outro. O anjo vai tocar a trombeta, Apocalipse 6:1. Aí no 2 abre-se o primeiro selo. Então a igreja é arrebatada para depois abrir selo. A igreja de Cristo não vai ficar aqui, irmão, na tribulação. Não. O pastor é mesotribulacionista, que mané redo, irmão. A Bíblia diz que para quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há, irmão. Se todo mundo tivesse que ficar na tribulação, então vamos dançar baile, tomar uísque e fazer zona, porque vamos ser santos para quê? Vamos santificar nossa vida para quê? Se nós vamos todo mundo para a tribulação. Que injustiça que é essa? Mas a igreja adventista prega isso. É por isso que eles ensinam aquele negocinho dos escoteirinhos lá. Sabe por que tem aquilo lá? É para ensinar as crianças a ficar no arrebatamento. É por isso que tem aquilo. Você não sabe, né? Lobinho, aquela conversa de lobinho, sabe? Que eles falam lá, leva a criança, vai aprender a ser. Aquilo foi criado para a igreja deles ser treinada para ficar no arrebatamento. Eles não acreditam no arrebatamento. Eles acreditam no Apocalipse. Então eles ensinam todo mundo para você fazer nó, para você guardar. Tem várias igrejas adventistas pelo mundo inteiro. Isso é história que eu estou te contando. Só você estudar um pouquinho, você já acha tudo que eu estou te falando. Com vários depósitos de semente, de comida, guardado pelo mundo inteiro. Eles são muito ricos. Para o tempo do anticristo. E eles vão ficar mesmo. Tem razão, tem que ficar esperto. Agora arrebatamento, vocês, espero que nós, quando Jesus voltar, a trombeta tocar, deixa eles com a semente deles aí. Nós estamos falando a verdade, eles não querem escutar. Não quer, e tem um monte de gente que não quer a verdade. Eles querem a religião deles. Está cheio aí. Mas essa mulher, vem comigo, filha, mais na frente um pouquinho. Essa mulher, no 10. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido a ele e te haveria dado água viva. Jesus está dizendo assim, se você conhecesse quem fala contigo, muita gente não conhece Jesus, irmão. Vai na igreja, lê, mas não sabe quem é Jesus. Nunca ouviu a voz dele? Nunca conversou com Jesus? Nunca teve um contato com Jesus Cristo? A vida inteira, irmão. Não sabe o que é, não acredita.
E o Espírito Santo, que foi deixado na terra para nós, por Jesus Cristo. A Bíblia diz, ali no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus sobe, e os apóstolos falam, Senhor, mas nós vamos ficar sozinhos? Não, eu vou deixar com vocês o meu Espírito, e ele permanecerá convosco, escute, até o final dos séculos. Então quem é que está conosco? O Espírito Santo de Deus. Romanos 8, do 20 em diante, e o Espírito Santo de Deus que intercede por nós, interpretando até mesmo gemidos inexprimíveis e levando a nossa oração diante de Deus, porque Ele é o nosso intermediário, intercessor, o Espírito Santo de Deus. Mas tem gente que não acredita nele, não crê nele, não acredita. Não existe, isso é coisa de louco, coisa de crente louco, que toma chá de durex, só. Jesus está dizendo, se você tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber. Venha no próximo, filho, no 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? O povo é incrédulo, irmão. Ela está conversando com Jesus. E Jesus está falando para ela, mas ela não acredita. Quanta gente, irmão, que está dentro da igreja, escuta a palavra de Deus, mas não crê. Não acredita. Esse negócio eu não acredito isso aí, isso que não é bem assim. Aí, é só você que fala isso, não. Quanta gente que não crê no milagre, não crê na palavra de Deus, não crê no poder da palavra de Deus, na ação de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida. E por isso não vê o milagre, não crê. A Bíblia diz que se você não crê, você não vai ver. Jesus disse isso para um cara. Ele disse, tu crê que eu sou o Cristo porque falei que vi você debaixo da árvore? Coisas maiores verás. O céu aberto, com anjos subindo e descendo. Ele disse, quando você crê, você vai ver. Enquanto você não crê, você não vai ver. É ser enfermo, como é que você quer ver as coisas? Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você não crê nele? Não, eu creio, então cumpra a palavra de Deus. Porque quem crê vive o Evangelho, irmão. Porque você tem temor, tremor de Deus. Então você vive dentro do Evangelho. Você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Você anda no que vai te levar para o céu. O apóstolo Paulo disse isso. Nosso rumo é o norte, é o céu. É o que eu quero, eu espero que é o que você busque também. O reino dos céus. É o que a gente está buscando. Pode pular, filho, mais um. És tu porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e seu gado? Quanta gente, irmão, que anda por aí acreditando nas pessoas e não em Deus. Quanta gente. Replicou-lhe Jesus, todo o que beber dessa água tornará a ter? Então, se você bebe dessa água do mundo, você vai voltar a ter? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá? Por quê, irmão? Porque essa água vai satisfazer você para sempre. De que água ele está falando? Do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. É uma simbologia que Jesus está usando. Ele disse, da água que eu tenho para te dar de beber. A palavra de Deus. A palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus. Eles são a mesma coisa. A mesma coisa. Quem dá o discernimento, o entendimento, quem te ensina. O Espírito Santo de Deus. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida. Vai jorrar para sempre, irmão. A palavra de Deus, ela não tem fim, ela é infinita. Ela serve para tudo, ela ajuda em tudo, ela cura tudo, sara tudo, muda tudo, move tudo, quando você crê nela.
Agora, se você não crê, daí realmente ela não vai fazer nada na tua vida. Ela é só mais um livro. Agora, se o Espírito Santo de Deus abriu seus olhos, se o Espírito Santo de Deus abriu seus olhos para a palavra de Deus, irmão, aí você vai começar a ver o milagre acontecendo. Aí você vai ver. 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Veja, ela ainda não entendeu. Ela ainda acha, como muita gente, que a ação de Cristo é física. Que o que o Senhor Deus tem para fazer na sua vida é físico, mas não é, é espiritual. Jesus não está falando de um copo de água. Ele está falando da palavra de Deus, ele está falando da fé. Ele está falando do Espírito Santo de Deus. E eu e você somos casa de Deus, edifício santo de Deus. Morada do Espírito Santo de Deus. Agora, como que você vai ser morada do Espírito Santo de Deus se você não acredita nele? Como que você vai ser a casa do Espírito Santo de Deus se você não crê nele, irmão? Explica para mim. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Essa passagem é extraordinária. Respondeu, pode pular, filha. Respondeu a mulher: não tenho marido. Será que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia? Presta atenção no que a Bíblia está falando para você hoje. Você acha que Deus não conhece você, irmão? Ele não sabe com quem você vive, com quem você se relaciona, o que você faz? É isso que você acha? Que Deus não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, é isso que você acha? Porque aqui, Jesus já havia readquirido a sua qualidade de Deus. Vamos colocar a qualidade. Porque antecipadamente, antes dele se batizar, descer as águas aos seus 30 anos, ser afundado por João Batista nas águas, deixando um exemplo para mim e para você do batismo. Ele havia abrido mão da prerrogativa de ser Deus. Ele era homem. O Evangelho de João chama ele, o Filho do Homem. Mas agora ele assumiu o seu ministério. E ele diz ser: eu sou o Cristo, o Filho de Deus. (18) Porque 5 maridos tiveste. Ó Jesus revelando no profundo, irmão. 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você já parou para pensar que muitas vezes o Senhor te coloca numa situação porque Ele quer provar você? A Bíblia diz que nós somos provados para sermos o quê? Aprovados. Somos provados para sermos. Você vem para a igreja e diz que você é crente. Você fala: não, Jesus, agora eu sou crente. Agora eu estou convertido. Daí você está andando na rua, Jesus faz alguém derrubar uma carteira cheia de dinheiro para você achar. Você já achou uma carteira cheia de dinheiro? Quem já achou? Eu nunca achei nada, irmão. Infelizmente. Para dizer que não, uma vez eu achei vintão rolando na praia. É verdade. Eu fui andar na praia, estava chovendo, meio com frio, assim, eu vi um troço, eu fui lá correndo, assim, pisei em cima. R$20. Eu peguei e falei: oh, glória! Primeira vez que eu acho dinheiro na minha vida, nunca achei. Até aquele dia. Daí não tinha ninguém na praia, nem para lá, nem para cá. Eu falei: Jesus, esse aqui é meu, não tem ninguém. Ganhei vintão. Eu, quando ainda estava nas Assembleias de Deus, tinha um diácono. E ele veio conversar com nós. Rapaz, Jesus me abençoou. Irmão. Nossa, eu numa prova sem dinheiro nenhum, achei uma carteira. Cheia de dinheiro. Falei: irmão, achei. Eu falei: mas não tem telefone, nada? Não, tá aqui todos os documentos. Eu falei: você não vai devolver pro dono? Não, mas eu que achei. Eu falei: mas é sua? É sua? Não, mas isso aqui é Deus. Não, isso não é Deus, irmão. Isso é o diabo. Isso é o diabo que está dentro do teu coração, quer fazer você roubar o irmão. Deus está te provando e você está reprovando. Por isso que você vive essa
vida que você leva aí, ó. Não tem nada, teu carro é velho, vive quebrando, você empurra, e daí você está orando, pedindo a benção, orando, pedindo a benção, falando, Jesus, me abençoa porque eu sou crente. Aí Jesus põe uma carteira cheia de dinheiro, para ver se você é crente mesmo, porque se você for crente, você vai falar, não, isso aqui não é meu. Deixa eu ligar para o irmão aqui, está aqui a identidade, está aqui, não está aqui? Não tem um cartão aí, e ele me olhando, na frente da igreja. Aí você vai lá, liga para o cara e fala, irmão, achei tua carteira, mas não se preocupe, eu sou crente, eu não vou pegar R$1 porque não é meu. Que eu não sou ladrão. Ou você vai pegar todo o dinheiro e vai jogar a carteira no lixo para fazer de conta que não foi você que achou. E vai dizer que foi Jesus que te deu. Tem alguns pastores aí e ganham os traficantes para Jesus, mas o traficante não larga o tráfico. Daí ele vira crente, vem para a igreja e fica dando o dízimo da boca na igreja. E o pastor está feliz, porque daí paga aluguel, paga a luz. Ele acha que é Jesus que está mandando. Não, mas é Deus para manter a igreja aberta. É mesmo? Tem certeza? Eu me lembro da missionária, uma amiga. Ela tem uma igreja lá em Araucária, um lugar bem difícil, um lugar difícil. E ela ganhou uma família para Jesus, tudo assaltante de banco e carro forte. Ganhou os caras para Jesus. Os caras começaram a vir na igreja. Aí passou uns dias, sacola de oferta, parecia um pacote de dinheiro. Ela disse que quando ela pegou, Jesus falou, não pega isso aí que é roubado. Ela já sabia quem era o ladrão, né? Ela foi lá e falou, irmão, na casa do irmão, esse dinheiro aqui foi você que trouxe para a igreja? É, fui eu, missionário. Da onde esse dinheiro? Nós assaltamos um banco. Vocês mataram gente lá? Não, não. Fomos de noite, quebramos os cofres lá, arrancamos. Pega isso aqui que eu não quero. Você não se converteu, seu abençoado? Você já não se batizou? Como é que você está fazendo assalto? Vai devolver isso. Não, missionário, eu não posso, o resto do dinheiro está tudo escondido aqui, ó. É só o dízimo. A Bíblia diz, meu irmão, que aqueles que estão em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, veja que o verbo está no presente do indicativo, é agora. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, é. As coisas velhas todas ficaram para trás. E agora tudo se faz novo. Você não pode dizer que você é crente e você tem os hábitos de quando você não era. Pode, irmão. Que crente? Como assim? Você é crente e está dando golpe ainda? Crente e está mentindo? Crente e está roubando? Crente e está pegando coisa que não é sua? Como que você faz um negócio desse, irmão? Ei, Jesus volta, você vai para o inferno. Diz que é crente, vem na igreja, mas está mentindo ainda. Dando migué nos outros. Que negócio é esse, irmão? Se você é de Jesus, agora, irmão, o pecado abandonou sua vida. Nós podemos até pecar ali na frente, fazer alguma coisa que nós não devemos, mas os mesmos lá atrás, não teve mudança nenhuma. Isso é igual o cara que vai fazer cirurgia bariátrica, né? Ele faz cirurgia bariátrica e quer comer um pão de casa no café todo dia. Salame, presunto, maionese, Coca-Cola. Você acabou de fazer cirurgia para emagrecer, irmão? Eu vi uma pessoa que morreu, fez cirurgia bariátrica comigo e morreu. 15 dias, acho, 20, não me lembro. A senhora que tinha feito cirurgia, estava com as tripas costuradas, hein? Diz que estava desesperada, comeu um x-salada e tomou Coca-Cola. É verdade. É verdade. Uma que fez cirurgia com a gente foi uma galera, a gente fez no hospital público. Morreu. Explodiu o intestino, infecção generalizada, já era. Irmão, você tem que resolver. Você vai ser magro, você vai ser gordo. O que você quer? Você é de Jesus ou você não quer ser de Jesus? Você tem que resolver. Você não é obrigado a ser de Jesus. Mas se você quiser ser, você tem que mudar. Tem que ter mudança na sua vida. Tem que ter transformação.
pelo menos você tem que se esforçar. É o mínimo que você tem que fazer. Você não se esforça. Aí você quer que Jesus te dê as coisas para você. Ah, agora eu vou para a igreja e Jesus vai mudar a tua vida. É isso que você acha? A minha vida levou 23 anos para Jesus mudar. 23 depois que eu vim para a igreja. Você quer que ele mude a tua em 3 dias? Uma semana? É isso que você acha? Ah, agora Jesus vai bombar na minha vida. Ô, irmão, pega nem um banco, arruma um colchão para você deitar já. Que o tempo de Deus é diferente do seu. Primeiro você é aprovado. Daí quando você for aprovado, aí você vai começar a ver as coisas acontecer. Não é assim, irmão. Jesus full time, né? Jesus do já. Já, irmão, já. Jesus vai fazer agora, eu creio. Ah, então, você crê, tá bom, né? Pela tua fé. É difícil. Isso aí não é fácil. Não é fácil. E não adianta você ficar chateado. Dizer, ai, mas o pastor abençoa o irmão e eu não. Mas quanto tempo o irmão está esperando? Quanto tempo o irmão está na prova, você sabe? Não sabe, né? Eu me lembro uma vez, o Júnior está aqui na frente. O Júnior teve uma visão na igreja, deve fazer uns 15 anos atrás, acho. Acho que uns 15, né? Minha memória é ruim. Será que faz tudo isso? Uns 15 anos, né? O Júnior teve uma visão, o Júnior estava se convertendo. Já não valia nada também, né? Eu falo que aqui é curva de rio, né? Não valia nada. Começando a vir para a igreja. Mas Deus sempre usou ele poderosamente, visão, revelação, tremendo. E eu fui orar por ele na igreja, ele foi arrebatado na igreja. Quando ele voltou do arrebatamento, ele disse, pastor, eu tive uma visão com o senhor. Você sabe quando se cumpriu a visão que o Júnior teve? Faz acho que uns 40 dias. Uns 40 dias. Ele disse assim, ó, eu vi acontecendo um negócio na sua vida assim, assim e assim. E vou dizer para você, eu não lembrava, foi ele que veio me lembrar. Quando ele viu a bênção na minha vida, ele parou e falou, pastor, lembra 15 anos atrás, quando a gente estava descendo o monte, e Deus falou que ia te dar uma BMW novinha, preta, e todo mundo ia olhar para você e dizer, nossa! Lembra? E a gente estava numa galera no monte e todo mundo deu risada, ninguém acreditou. É, irmão. Esse moço aqui, ó. Ele disse, a bênção vai ser tão grande, tão grande, tão grande, as pessoas não vão acreditar. Deus vai fazer, vai fazer, vai fazer, e o povo vai olhar e vai dizer, meu Deus, mas não pode. 15 anos. Aquele tempo nós andávamos Fusca. E Fusca. Mas nós profetizávamos BM já. Mas era do manto. As pessoas não acreditam nas coisas de Deus. Só que tem o tempo de Deus para acontecer, irmão. O tempo de Deus para acontecer. Você tem que entender isso. Não é amanhã. Talvez não seja amanhã. Talvez demore 10 anos. Talvez 15. Como foi no meu caso. 15 anos. Lutando, chorando, trabalhando, se empenhando. A vida inteira. Sem reclamar, sem murmurar. E de repente, a bênção chega. De repente a bênção chega. Mas é na perseverança, irmão. É na insistência. É no você não abrir mão das coisas que Deus deu para você. Das funções que o Senhor te deu, apesar da maioria das pessoas não acreditar. Não dá importância. Achar que você é louco. Todo mundo sempre falou que eu era louco. Nunca ninguém acreditou em mim, irmão. As coisas que eu falei, nunca. Aí eu acredito. E por isso eu vivo na bênção de Deus. Porque a Bíblia diz que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa. E daí se você não crê, irmão, eu creio. Eu creio. Eu acredito.
Eu não falei para vocês que eu vou comprar um ônibus novo no começo do ano? Eu não falei para vocês? Eu vou comprar, vocês vão ver. Vou comprar. Eu já mandei o Raio procurar na loja, já na fábrica, para comprar um zero, do jeito que eu quero. Não é um grande, vamos comprar um micro-ônibus, porque não cabe nos lugares que a gente vai, não cabe grande, tem que ser um micro-ônibus. Eu queria um grande, mas aí não dá. É, irmão. Eu não estou preocupado que custa 600 mil, eu não sou eu que vou pagar. É para fazer a obra, não é para mim. Eu tenho meu carro, não preciso de ônibus. Para fazer a obra, para levar a galera, para nós ir para lá, para cá. Essa semana o irmão mandou uma mensagem para mim. Ele falou, pastor, você vai comprar ônibus no começo do ano? Eu falei, aham. Ele falou, lembra que você orou por mim? Eu falei, irmão, não lembro. Tanta gente que orou. Então, deu certo meus negócios aí. Já fechei, assinei os contratos. Em janeiro eu recebo uma parcela da bênção, é metade do ônibus. Em fevereiro eu recebo outra parcela, é outra metade. Só eu, com meu dízimo, vou dar o ônibus para a igreja inteirinho. É, irmão. Já tá. Eu falei, ô irmão, benção pura. É de Deus. Deus falou que vai dar. Sou eu que faço, irmão. Vocês acham que eu sou louco, mas eu não sou, não. Eu não sou, não, irmão. Eu sou são. Mas eu acredito nas coisas de Jesus. Porque foi Ele que falou, não sou eu. É o Senhor que quer que a gente faça as coisas da maneira que elas estão acontecendo. Não sou eu. Não sou eu, irmão. Eu já falei para vocês, eu por mim ficava aqui, ó. Só, tá bom. Cuidando só dos 6 aqui, para mim tá louco de bom. Vou me meter em encrenque como... Não, irmão. Luta que foi esse final de semana, viaja, avião, desce de um, entra no outro, desce de um, entra no outro. Corre no aeroporto, pega ônibus, vai para outro lado, corre, vamos, corre, atrasado, corre. Perde voo, troca horário, muda portão, corre para lá, volta todo mundo. Eu corri acho que uns 30 quilômetros no final de semana, irmão. Eu coloquei minha calça, ela está até meio solta hoje. Falei, nossa, acho que eu emagreci uns quilos, porque o que eu corri... A gente naquele aeroporto de São Paulo, irmão, só Jesus, parece uma cidade aquilo. Aí você desce de um lado, pega o ônibus, desce lá, você corre acho que uns 3 quilômetros até o troço, chega lá, o cara trocou o portão, é para lá, e nós saímos correndo. Aí você chega lá, espera mais 1 hora, porque atrasou 3 horas o troço. Mudou de novo, vai lá, corre. Vocês não têm noção, irmão. Calor, tá 39 graus em Porto Alegre ontem. Aí num lugar que era para 350 as pessoas, tinha quase 700 e poucas pessoas. A gente em pé, sentado no chão, do lado, em pé atrás. Mas você não tem noção da quantidade de gente que tinha lá. Uma loucura. Eu estava pregando assim, escorria suor pela minha coluna assim, ó. Sentia ela descer lá na minha perna, saía lá. Falei, aleluia, mais 1 quilo, Jesus. Glória. Foi mais 1. Deus é bom, irmão. A gente faz as coisas para Jesus. E quando você estiver fazendo as coisas para Jesus, Ele vai se responsabilizar por tudo o que você faz. Porque você não faz para você, você faz para Ele. A gente está trabalhando para Ele. Para a obra. Dezenas de pessoas aceitaram Jesus ontem como Senhor e Salvador. Dezenas. Dezenas de pessoas se reconciliaram com o Senhor, estavam afastados. Dezenas de pessoas. Foi uma glória, uma coisa extraordinária. A gente fez mais de 20 casamentos ontem. Coletivo. Irmão. As pessoas complicam as coisas, né? Tinha um casal que falou para mim, pastor, você não pode dar bênção para nós, casar a gente na igreja, porque a gente, né, comprou as alianças. Eu falei, claro. Era que eles vieram para frente, eu falei, tem alguém aí que casou só no civil, não casou no religioso. As irmãs quase mataram os irmãos. E faz 10 anos, 20 anos, 30 anos que você mora junto, não tem a benção ainda na igreja, quiser, levanta, vem aqui que eu vou fazer o casamento de todo mundo. Cara, veio uma galera, vocês não têm noção, as irmãs puxando os irmãos, vamos, vamos, vamos. Bom, irmão. A Bíblia diz que aquilo que eu ligar na terra está ligado no céu. Deus me deu autoridade para fazer isso. A obra é de Deus, irmão. Não é minha, não. No horário já. Quando nós bebermos da água que Jesus tem para nos dar, nós seremos uma fonte de águas
vivas. E nós jorraremos e daremos de beber a todos aqueles que tiverem sede. Você pode ser uma fonte, se você crer. Se você crer. E essa água vai jorrar da sua vida. E vai dar de beber, vai matar a sede de todos aqueles que tiverem sede. Amém? Fique de pé que nós vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhinhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar toda a minha igreja, todo o meu povo que está comigo na internet. São milhares de pessoas que estão comigo. E eu quero pedir, meu Deus, a tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. A tua palavra aqui hoje já foi pregada, Deus. Eu já falei tudo que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço, Senhor, na autoridade e poder do teu nome, que eles possam ser alcançados pela tua palavra. Que eles possam ser alcançados pelo teu poder, pela tua autoridade. Que eles possam, meu Deus, ser alcançados e crerem, acreditarem na verdade que é a tua palavra. É só o Senhor que salva, é só o Senhor que liberta, é só o Senhor que transforma, é só o Senhor que muda a vida das pessoas. O único caminho, papai, que nós temos para seguir é o Senhor, aquele que o Senhor deixou, é a tua palavra. Nós possamos andar nela, sem nos desviarmos, papai, nem para a direita, nem para a esquerda. Nos ajuda, Senhor, para que sejamos ensinados teus, para que sejamos alcançados pelo Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre cada um de nós. E nós possamos ser alcançados, Deus. Alcançados pelo Senhor. Querido Espírito Santo, abre os olhos dos cegos, o ouvido dos surdos. Dá entendimento, Senhor, aos humildes. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite. Que o Senhor possa saciar a nossa sede, a nossa fome. Para que devidamente alimentados, possamos então alcançar outros famintos. Em nome de Jesus, meu Deus, é assim que nós oramos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram, um sinalzinho assim. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Não esqueçam que hoje é o nosso último culto presencial. E quando é o primeiro, minha filha? Está aqui, meio apagadinho, né? Dia 6 de janeiro, tá? Dia 6 de janeiro é nosso primeiro culto presencial de novo. Mas a gente vai continuar no final do ano, com a exceção do sábado, domingo e segunda-feira, que vai ser 25 e 1º, né? Esses dias o pastor não vai fazer live. Mas fora isso, a gente vai continuar com o estudo bíblico de manhã, de segunda a sexta, tá? E com desdobramento à tarde.
E aí uma vez por semana a gente vai fazer um culto. Eu não sei ainda qual dia, como é que vamos fazer. Mas uma vez por semana a gente vai estar fazendo culto para que vocês possam participar, ou duas, eu não sei, vamos ver aí. Mas nós vamos ficar na internet todo mundo, tá bom? É só vocês ficarem seguindo, que a gente vai ficar com a igreja online aí funcionando todos os dias, tranquilo, tá? E com exceção de sábado e domingo, o resto nós estamos de boa aí. Beleza? Amém? Vocês estão cansados igual eu, né? Todo mundo está cansado. Meu Deus. Deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da igreja, que a tua mão, Deus poderosa, possa estar sobre a vida de cada um deles e o Senhor possa multiplicar a semente daqueles que semeiam na tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, por favor, e vir trazer a tua oferta aqui. Boa, boa. Amém, irmãos? Coloquem-se em pé, por favor. Glória a Deus. Adailza Souza, esse é um presente para uma pessoa específica, não é para tu não, tá? Mete o bico aí, que esse aqui é presente que o pastor vai dar para alguém. Vamos orar? Feche os seus olhinhos, incline a sua cabeça. Você que está em casa, feche seus olhinhos, abra suas mãos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do teu santo nome. Eu peço, Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa casa, que o Senhor possa abençoar a nossa família. Que a tua mão, Deus poderosa, possa estar sobre as nossas vidas e nós sejamos alcançados e abençoados pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa semana. Que o Senhor abençoe todos os acontecimentos ainda que virão nessa semana, o nosso trabalho, para que dê tudo certo, para que vá tudo bem. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso Brasil. Que o Senhor possa abençoar o povo brasileiro. Que o Senhor possa abençoar o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Que o Senhor possa nos abençoar como pátria, como nação, como povo e como igreja, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a mão assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem? Amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.